Oi, tudo bom? Vamos começar mais um estudo no livro de Marcos, capítulo 15, no versículo 33. E o título dessa mensagem é A Morte de Jesus. E ela também está registrada no livro de Mateus, no livro de Lucas, no livro de João e também aqui no livro de Marcos. Então, os 4 evangelhos fazem menção dessa história, desse momento único e nesse momento tão tremendo na vida do nosso mestre. Para você que está chegando agora, que Deus abençoe você, e para você que já está um tempinho comigo, que Deus também abençoe você. E eu sempre aconselho a pessoa que quando estiver estudando a palavra de Deus, leia também as referências, veja também o que está falando sobre o mesmo assunto em outros livros. Isso pode aprimorar o conhecimento e ajudar muito no esclarecimento da mensagem. Versículo 33. Chegada a hora sexta, ou seja, o meio-dia, houve trevas sobre a terra, toda a terra, até a hora nona, no caso, 3 horas da tarde. Então, aqui a gente já tem uma informação muito forte, no momento da crucificação do Senhor, que foi exatamente às 9 da manhã, E aqui, ao meio-dia, o Senhor já estava, ainda estava na cruz, E no momento que o Senhor estava quase a se entregar, do meio-dia até as 3 da tarde, houve, como a própria palavra diz, houve trevas, o sol deixou de brilhar. Então, houve uma imensa treva, uma imensa escuridão sobre toda a terra. Então, a gente observa a natureza reagindo a esse grande fenômeno, que foi o sacrifício de Jesus. Versículo 34. A hora nona, clamou Jesus em alta voz, Elohim, Elohim, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Esse aqui é um dos poucos momentos que Jesus reagiu, falou alguma coisa, Porque a gente observa que todo o processo, desde que apanharam Jesus no Monte das Oliveiras, até o julgamento que durou toda a madrugada e toda a manhã do dia seguinte, Jesus manteve-se em silêncio. Em poucas vezes ele abriu a boca, E no momento agora, em que ele estava quase se entregando, ele brada, E diz, meu Deus, por que o Senhor me desamparaste? Eu costumo dizer que nós, seres humanos, não vivemos sem a presença de Deus. Nós, seres humanos, temos um vazio dentro de nós que é do tamanho de Deus. Nada nesse mundo, nada nessa terra, acima da terra ou abaixo da terra, preenche esse vazio a não ser a presença única do Deus Todo-Poderoso. Que creiamos ou que não creiamos, mas a nossa alma, ela sente falta do Criador, Então, Jesus aqui estava falando o quê? Diretamente com o Pai. Por que o Senhor me desamparaste, E a gente sabe que esse momento foi o momento em que o Senhor carregou sobre ele toda a nossa culpa, todo o nosso pecado, todas os nossas iniquidades, Então, nesse momento aqui, o Senhor estava pagando um alto preço. Versículo 35. E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam, vede, chamai por Elias. Quem eram os que estavam ali? Alguns soldados romanos, e alguns líderes religiosos que ainda acompanhavam toda a trajetória do Senhor Jesus, Não porque eles estavam com penas, mas é porque eles queriam ver até o final o que ainda poderia acontecer, ou alguma reação dele, alguma fala dele, ou se por acaso ia haver alguém que ia falar por ele, Versículo 36. E um deles correu a beber uma esponja em vinagre, e pondo-lhe na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo, deixai e vejamos se Elias vem tirá-lo. Então, olha a atitude de um deles, Como o Senhor estava erguido numa cruz, então foi obrigado que eles usaram um caniço para colocar na ponta do caniço uma esponja, que assim eles molham com vinagre e alcança a boca de Jesus,
Mas Jesus, dando-lhe um grande brado, expirou. O véu do santuário rasgou em duas partes, de alto a baixo. Aqui eu entendo nesses 2 versículos que o sacrifício de Jesus aqui foi aceito pelo Senhor. Agora não há mais separação entre Deus e o ser humano e o homem. Então aqui nesse momento, né, houve agora, né, a queda daquilo que nos separava de Deus. Agora, pela morte de Jesus, todos nós temos acesso a falar com Deus, porque o preço que foi pago, o preço de não cobrir os nossos pecados, mas o preço de tirá-lo, o preço de nos limpar literalmente de todos os nossos pecados foi pago pelo Senhor. Antes, na antiga aliança, era coberto os pecados daqueles que sacrificavam animais e expiavam o sangue, né? Era coberto. Esse aqui não. Esse sacrifício é para apagar definitivamente o pecado do coração do homem, torná-lo limpo, uma nova criatura. Versículo 39. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente este homem era um filho de Deus. Era o filho de Deus. O que é o centurião? O centurião era um homem, né, que fazia parte da guarda romana e que liderava acima de 100 homens, 100 soldados. Ele era o governante, ele era o comandante dessa tropa de 100 homens, né? E todos eles eram romanos, centurião até pelo nome. Eles trabalhavam diretamente para Pilatos, né? Então, esse centurião aqui, ele teve o discernimento que verdadeiramente Jesus era o Filho de Deus. Todos os sinais que houve, né? Todas a manifestação, tanto na natureza como o rasgar do véu do templo, tudo isso deu a ele a entender, deu a ele o discernimento de que aquele homem se tratava de um Filho de Deus. Versículo 40. Estavam também ali algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galiléia, o acompanhavam e serviam, e além dessas mulheres, outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Então, a informação que nós temos de todas essas mulheres, que eram elas que mantinham o ministério de Jesus e que cuidava dele no momento em que ele estava no ato do seu ministério, é que essas mulheres eram da Galiléia, né? Elas não eram de Jerusalém nem da Judeia, mas elas eram da Galiléia e vinham servindo Jesus desde lá. E nesse momento aqui em que Jesus estava sendo crucificado, elas estavam ali também do lado dele, observando tudo o que estava acontecendo com o seu mestre. Elas não abandonaram Jesus hora nenhuma. Elas atravessaram, né, as cidades, as fronteiras, estavam aqui para acompanhar os últimos momentos do seu mestre. Amém? Que Deus nos abençoe.